Qualquer Coisa de hoje. Vai ter um papo super legal com a nutricionista Elisa Masson, da NutriCook Gestão e Alimentação. E a gente vai aproveitar aqui hoje, né, Elisa, para tirar todas as dúvidas das mamães, o que a gente faz com aquela criança que não come direito, ou que só come besteira. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, prazer estar aqui. Que bom, que bom. A gente quer aprender muito com você. Eu vou começar perguntando, como é que é, senhora, como é que a gente ensina a criança a comer verdura, frutinha? Como é que começa isso? É desde bebezinho? Isso, o mais importante que eu costumo falar para a criança ter um hábito saudável é os pais darem um exemplo, porque muitas vezes a criança fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas em casa ela não tem uma alimentação saudável porque a família não ensinou ela a desenvolver esse hábito. Então, o que eu costumo dizer para as mães é, para uma criança comer bem, comer bastante frutas, verduras, legumes, a família toda tem que estar inserida nesse contexto. Então, sempre ter em casa, na mesa, vários vegetais diferentes, fazer receitas diferentes para que a criança conheça esses alimentos. E o papai e a mamãe que não tem tempo, como é que faz? Aí a gente tem várias estratégias de comida rápida, a gente tem como fazer receitas saudáveis no micro-ondas, tem como fazer alguns pratinhos e deixar congelado, quando os pais chegarem já prepara. Então tem vários artifícios que a gente pode usar, que a falta de tempo não precise comprometer a qualidade da alimentação, né, da criança. Eu queria saber se é uma estratégia que funciona. Muita gente fala assim, eu não vou dar nunca açúcar para o meu filho, não vou dar refrigerante. Funciona essa estratégia? Ou mais cedo ou mais tarde, uma hora entra na escola? Como é que faz com isso? Como é que é? Eu acho que o bom senso é o que deve prevalecer, né? Aquelas mães muito radicais que falam, meu filho nunca vai comer doce, quando a criança, longe da mãe, for numa festinha, estiver acompanhada de um coleguinha, ele vai entrar no doce, né? Então vai causar um efeito contrário. O que ele tem escassez em casa, ele vai querer compensar quando não estiver próximo da mãe. Então, o que a mãe pode fazer? Tentar explicar a qualidade de cada alimento para o filho, né? Olha, esse alimento aqui é um alimento muito bom, faz você crescer, ficar forte, ficar mais inteligente na escola. Então, esse aqui tem que comer todo dia. Agora, esse daqui, ele é gostoso, mas não é um alimento muito legal, tem muito açúcar. Então, a gente vai deixar só para de vez em quando, uma vez por semana, por exemplo. Então, começar a negociar com a criança, mas também explicar para ela a importância desse alimento. Não só falar, você não vai comer isso e pronto, né? Que aí também a criança não vai conseguir entender e vai sempre querer comer a mais do que ela precisa, quando tiver oportunidade. E nesse processo de ensinar as crianças a comerem direitinho, comer, né, nem sei se isso é correto, come tudo que está no prato. As mães, os pais, às vezes acabam recompensando as crianças. Como você vê isso, Elisa? Então, eu sempre falo da recompensa, tomar cuidado com o tipo de recompensa. Muitas mães falam assim, se você comer tudo que está no prato, vai ganhar sobremesa. Aí a criança começa a associar o doce, a guloseima, como uma forma dela fazer o que ela, como se fosse assim, uma punição, ela comer a verdura para poder ganhar o doce. Então, o que eu às vezes costumo falar para as mães? Tentar oferecer uma recompensa, sim, falar assim, se a criança ficar uma semana comendo os lanchinhos da escola sempre, comendo bem o que a mãe está pedindo, ela vai ganhar uma recompensa, mas aí a mãe sabe recompensar isso não em formas materiais, porque vai chegar uma hora que não tem mais o que retribuir. Então, por exemplo, se a criança fez tudo que a mãe pediu, comeu tudo direitinho, ela vai ganhar um passeio no zoológico, ou ela vai poder fazer o passeio que ela estava querendo, ir ao cinema. Então, alguns tipos de programas familiares que seja uma recompensa, mas que não seja tão material, como ganhar um brinquedo, como ganhar um doce, como recompensa. E fazer a criança comer tudo que está no prato, porque eu já vi isso várias vezes, né? Come tudo, só vai levantar daí quando comer tudo. Isso é certo? Eu acho que a gente tem que também saber reconhecer as necessidades da criança. Né? Entre 2 e 6 anos é uma fase comum de inapetência. A criança fica sem apetite, só quer saber de brincar, não quer muito sentar à mesa, então a mãe tem que saber reconhecer isso. Se a criança começar a perder peso, a não desenvolver como precisa, aí sim já é o caso de levar num profissional para orientar melhor. Mas a criança, ela tem um estômago menor do que o adulto, então a mãe às vezes precisa de uma orientação sobre a quantidade correta de colocar no prato. A criança realmente come menos do que um adulto. Então, a gente precisa saber diagnosticar quando a criança já está satisfeita de verdade ou quando ela não está realmente querendo comer. E o contrário também, assim, e a criança que come muito, come demais, porque tem criança que é pequenininha, mas ela dá conta de comer 3 fatias de pizza e pede, a mãe também pode falar assim, não, chega, tá bom, já comeu. Como é que a gente lida com isso também sem deixar traumas?
Isso é o que mais tem acontecido hoje em dia, por causa desse boom de fast food, né? As crianças sempre querem comer alimentos muito calóricos, a obesidade infantil está aí, né? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre tentar orientar e negociar com a criança. Hoje vão ser só 2 pedaços de pizza para você depois poder ir brincar lá no parquinho da pizzaria, por exemplo. Então, tentar negociar também aos poucos para não ficar traumatizante, mas também para a criança entender que ela vai comer só o que ela tem necessidade, né? Para ela não ultrapassar isso. Você falou da questão do fast food hoje, essa cultura que a gente tem, a falta de tempo, acaba que a criança tem muito contato com isso mesmo. E obesidade, hoje a obesidade infantil é um problema sério, tanto que essa semana a gente foi a data de se comemorar, né, da luta, da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Os números são alarmantes mesmo. Quais são os principais perigos para essa criança? Que eu acho também que começa quando é bebezinho, que tem gente que fala assim, ai, bebê gorduchinho tá lindo, né? Esse bebê tá magrinho, põe mais mamadeira para ele. Antigamente, alguns anos atrás, a gente escutava muito falar de criança desnutrida, criança abaixo do peso, que precisava tomar suplementos vitamínicos, e hoje é o contrário, a criança lutando contra a obesidade desde cedo. O que eu tento explicar é que uma criança obesa, ela provavelmente vai ser um adulto obeso, que vai trazer uma série de consequências. Os fast foods, em geral, são ricos em açúcar, em gorduras e em muito sódio. Então, futuramente, esse adulto vai estar muito propenso a desenvolver hipertensão arterial, a desenvolver diabetes. Hoje, a gente tem crianças de 9 anos já desenvolvendo diabetes, tipo 2, pelo excesso de açúcar, porque esses alimentos oferecem isso. Então, sempre falo para as mães, tenta levar a criança esporadicamente ao fast food, que isso não seja uma rotina, que isso seja esporádico. Não precisa proibir ser radical também. Não precisa ser radical, porque às vezes o coleguinha vai e ele fica com vontade de ir, mas que seja a longo prazo isso, não faça parte da rotina da família. Palavra-chave, então, bom senso, né, gente? E, Elisa, eu estou vendo aqui, você está com os objetos aqui, você também tem um trabalho voltado para as crianças da NutriCook, que é a sua empresa, né? Você é uma das sócias da NutriCook. Um trabalho voltado para a criança, para os pais, de educação alimentar. Como é que funciona esse trabalho? A NutriCook tem uma parte de personal diet, uma área, e junto com ela a gente desenvolve também educação nutricional, que a gente vai até a casa do paciente e a gente, além de fazer a consulta tradicional, como se fosse no consultório, a gente faz na casa, mas também tem as partes de treinamento de cozinha e oficinas culinárias. Então, a gente vai com as crianças para a cozinha, coloca a mão na massa mesmo, ou então vai com a funcionária da casa, ou então com a própria dona da casa e fazer receitas mais saudáveis para a família inteira. Então, é um treinamento para mamãe, para o papai e para o filhinho. Para todo mundo. E para as crianças, a gente sempre tem que usar os artifícios de objetos bem coloridos, né, para eles ficarem bem interessados na aula, porque senão dispersa. Então tem que ser tudo bem lúdico para eles. Ai, que delícia, eu quero, gente, olha que fofinho. Como é que funciona? Hoje, aqui também em escolas, empresas, é uma coisa que funciona também nesses outros ambientes, esse tipo de trabalho? Nós também damos consultorias para escolas sobre elaboração de cardápios saudáveis, controle de qualidade, oficinas culinárias também para escolas. E hoje, assim, a gente tem visto, graças a Deus, as escolas tomando essa consciência de proibir frituras nas cantinas, proibir guloseimas, refrigerantes. Então, muitas escolas já têm essa responsabilidade de fornecer uma alimentação saudável para as crianças. Mas quando quando a escola não tem essa responsabilidade, aí cabe à mãe ter o cuidado de fazer uma lancheira correta para o filho, né? Então hoje a gente vai descobrir aqui como é que é a lancheira correta. Uma lancheira correta, primeiramente, quando a mãe for comprar, que ela seja de preferência térmica, porque aí ela consegue conservar melhor a temperatura dos alimentos. Então, se for levar um suco, até na hora do recreio ele ainda vai estar geladinho, né, para a criança comer. O mais interessante, sempre tem uma fonte de carboidrato, então vai ser um pão, ou uma torrada, ou um bolo simples, sem cobertura, né, para ter essa fonte para a criança. Aí no pão, passar ou uma margarina, ou uma geleia, porque se for requeijão, se for um patê, ele vai precisar de refrigeração, e aí a lancheira não consegue atender a temperatura correta. Então, pode perder até a hora do recreio, né? Então, que seja algum produto que não vai perder até a hora, uma manteiga ou uma geleia. E aí uma fruta, né, e também um suco de frutas, ou uma água de coco para hidratar, porque criança corre muito, né, na hora do recreio, é um lanche completo.
Então tem essa quantidade também, porque a gente esquece, né? Às vezes que criança corre, gasta energia, tem que ter o carboidrato, não é? É bem diferente do lanchinho que a gente leva para o trabalho. É bem diferente. A criança realmente precisa disso, principalmente porque vai correr muito na escola, vai precisar do carboidrato, vai precisar da fruta, vai precisar do suco também para se hidratar. E o importante também é, quando às vezes a mãe, quando está com pressa, tenta fazer assim, vai levar um salgadinho mesmo hoje, é o que dá. Tentar se planejar antes para não acontecer isso. Aí se precisar fazer isso, também mandar o salgadinho, se for assado, menos mal, né? Isso, muitas crianças às vezes falam para mim, paciente, mas aí eu fico porque todos os meus coleguinhas estão comendo salgado, eu vou comer fruta, né? Então, o que eu faço? Aí, às vezes, a gente libera um salgado assado, que é melhor que o salgado frito, né? Uma coisa mais leve, para que não ultrapasse as calorias e nem a quantidade de gordura. Elisa, a gente falou da questão da obesidade, que é um problema sério hoje, fast food e tal. Quais são os maiores, assim, pecados que as mães, os pais, né, porque eu acho que é uma responsabilidade de pai, de mãe, dos pais em geral, cometem nesse processo de ensinar a criança a se alimentar direito? A primeira coisa, o primeiro pecado, vamos dizer, são os pais que não têm hábitos saudáveis, né? Então, o pai, primeiro, ele precisa dar o exemplo para a criança poder seguir. Então, uma família inteira, num contexto saudável, provavelmente o filho vai desenvolver esses hábitos para a vida inteira. Os pais têm que ter consciência que os hábitos que uma criança adquire, ela vai carregar para a vida inteira e vai passando de geração em geração e é muito difícil mudar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Criança imita muito, né? O que o pai fala. Então, acho que é a primeira coisa. Eu até vou contar uma historinha nisso. Esses dias minha filha olhou para mim, eu não tomo refrigerante. E desde sempre. Ela virou para mim assim, a gente numa lanchonete, ela virou e falou assim: "Mamãe, tomei uma decisão". Eu o quê? Não vou tomar mais refrigerante, porque eu falei: "Por quê, filho?". "Não, porque você não toma, deve ser melhor, né?". Isso, então você foi um bom exemplo para ela. Da mesma forma que eu já tive pacientes que o pai tomava refrigerante, e como o pai é o herói do filho, o filho também queria imitar o pai em tudo. Então eu era a nutricionista só do filho, mas eu tive que sentar com o pai e falar: olha, se você quer alteração na dieta, na alimentação do seu filho, a gente vai ter que mudar a casa inteira aqui, porque senão não tem resultado, né? E esse pai mudou? Mudou, foi ótimo, assim, porque eles entenderam que a criança precisava, né? E aí a família inteira hoje é bem mais saudável. Então, a gente começou a te interromper, mas a gente está falando dos maiores pecados. Então, o primeiro é o pai que não tem, a mãe, o pai que não tem hábitos saudáveis, acaba que a criança aprende isso também. O que mais? Às vezes o pai tenta compensar a falta de tempo com levar o filho nesses lugares, fast foods, pizzarias. Então, o tempo que os pais têm juntos, que sejam para fazer uma caminhada juntos, para praticar atividade física em família, que seja para fazer um piquenique e não ir só numa rede de fast food. Isso é um outro pecado bem que os pais cometem bastante. Elisa, tem algumas coisinhas também que a gente fica assim, né? Quando tem criança, a gente fica na dúvida. Tudo que a gente lê, a gente quer saber. E um tempo atrás eu li que gelatina, a gente acha que gelatina, né, é super saudável, tal, não, tem colágeno, é ótimo, uma sobremesa leve. Mas eu li que gelatina também faz muito mal, porque tem muito corante. Faz mal, não faz mal? Que história é essa? A gelatina, na verdade, ela é um alimento que ela é pouco calórico, então se você for comer um alimento, uma sobremesa muito calórica entre uma gelatina, que seja gelatina, então. Mas já foi mostrado que o colágeno dela não é de boa qualidade para ser absorvido pelo organismo. Então, assim, os benefícios dela não são bem claros, não. Mas realmente tem essa questão do corante. Mas caso a criança goste de gelatina, o que às vezes eu indico para os pais? Fazer um suco da fruta, às vezes comprar até pronto aqueles sucos de uva integrais, sem conservante, sem adição de açúcar, e diluir na gelatina sem sabor, porque aí não tem corante, e coloca na geladeira, dá o mesmo efeito. Então, fica com a propriedade da fruta, né, do suco da fruta e sem o corante. Ah, essa dica foi legal, hein? Essa eu vou fazer na minha casa. E falando nisso, tem a questão da gelatina, tem um monte de mitos, que a gente às vezes nem sabe onde acaba o mito, onde começa a verdade. A questão do café, né? Criança não pode tomar café, é verdade?
O que a gente sempre orienta em relação ao café, porque como ele contém cafeína, é um estimulante, né, a cafeína. Então, a criança, às vezes, que toma café, fica muito estimulada. Às vezes, tem problemas para dormir, né, fica muito elétrica, porque, às vezes, para um adulto, a quantidade de cafeína não faz muita diferença, mas para uma criança já é um pouco pesado. Então, se a mãe oferece o café e vê que a criança está muito agitada, provavelmente deve ser por causa da cafeína. Tem que saber identificar isso. Mesmo se for assim de manhã, cafezinho da manhã, porque tem criança que gosta. Fala, eu quero leite com café. Tem criança, né? Criança que prefere leite com chocolate, leite batido com fruta, mas tem crianças que gostam. Se for de manhã, mesmo essa quantidade de cafeína de manhã, ela pode interferir no sono à noite? Dependendo da sensibilidade da criança, a cafeína pode. Mas se a criança já tem um hábito e a mãe não percebe nenhuma contraindicação, nenhum efeito, ela pode tomar, mas que não seja mais de uma xícara de café no horário da manhã e evitar que seja com muito açúcar. Não, maravilha. Eu estou vendo esse pratinho aqui. Esse pratinho é um exemplo de pratinho saudável? Isso, essa é uma réplica que às vezes a gente leva no trabalho de personal diet para tentar ilustrar melhor como o paciente deve montar o seu prato. A gente sempre deve pensar em traçar uma linha imaginária. Vou colocar aqui para dar para pegar direitinho na câmera. Tem que traçar uma linha imaginária, sendo que metade do prato tem que ser composto de vegetais e a outra metade que a gente vai montar de arroz, feijão e carne. Né? Então, para isso, a criança sempre vai ter no prato vegetais para comer. E o prato, quanto mais colorido, melhor. Então tem essa dica mesmo, que ela é válida, né? Pratinho colorido é ótimo. E você trouxe também outras dicas para dar para a gente. Eu vou pedir para o nosso assistente pegar, por favor, ali. Enquanto isso, me fala o que mais que tem desses mitos, assim, ou de dicas para as mães, para os pais se manterem ligados em relação à alimentação dos filhos. Algumas coisas importantes para as mães sempre estarem ligadas. A hidratação das crianças, né? Criança sempre tomar bastante água, né? Praticar bastante atividade física, né? Desde que hoje a gente tem academias especializadas em educação física infantil, desde para crianças de antes de 1 ano. Então, desde o início ela vai ter esse contato com a atividade física. Outra coisa, as mães também levarem os filhos para a cozinha. Quanto mais a criança conhece o alimento, né? Mais ela vai se interessar por eles e vai gostar de desenvolver coisas novas e é mais propensa a ter uma alimentação saudável. Então, às vezes é um mito que às vezes a mãe fala, porque se meu filho ficar demais na cozinha, vai me atrapalhar e tudo mais, mas na verdade, futuramente ele pode ajudar, tá? Nesse contexto, né? De uma alimentação melhor em casa. Com certeza. Então vamos ver aqui, Elisa, o que você trouxe? Então, já anotou a dica do pratinho colorido, a dica da lancheira saudável, a dica da gelatina com suco de frutas e o que mais que a gente tem? Esse daqui é um picolé saudável. Como as crianças gostam muito de picolé e quando está fazendo muito calor, as mães às vezes oferecem uma quantidade muito exagerada. E o que acontece? Picolé, sorvete, tem que tomar um pouco de cuidado. Claro que não é proibido, mas para que não seja tão rotina por causa do excesso de açúcar. Então, aqui tem 2 receitas que não levam nada de açúcar, só o açúcar da fruta. Então, é um picolé mais saudável. Essas forminhas aqui, a gente compra assim, em lojas de R$ 1,99. É bem fácil de encontrar, casas de produtos de cozinha. Aí, aqui eu coloquei só o suco de uva integral, sem conservantes, puro. E aí, a gente só coloca os palitinhos e coloca ele para gelar. Então, virou um picolé de uva. Maravilha aí, ó. Ninguém precisa passar vontade, porque criança gosta de picolé, gosta de docinho. Passar vontade para ficar, não ter problema de obesidade, problemas sérios, né? Isso. E esse outro aqui é um picolé de frutas, é bem interessante. A gente pica várias frutas que a criança gosta. Quanto mais colorido, mais bonitinho ele fica. Então, a gente pode colocar kiwi, melancia, morango. Esse daqui eu coloquei morango, uva e melancia. E aí, completa o líquido com suco de laranja, sem açúcar. E aí, quando tira, ele fica todo colorido. Né? Então, aí não é um picolé de frutas. As frutas pequenininhas ficam todas crocantes, né? E também não tem adição de açúcar. Então, passa a vontade da criança de tomar o picolé. Pois é, além de saudável, é super bonito. Que essa criatividade na cozinha faz toda a diferença, né? A mãe saber esses artifícios, saber receitinhas legais para saber driblar a criança, né? Não, com certeza. Isso aqui é uma receita que a própria criança pode fazer, né? Já para já aprendendo também, tendo consciência das verduras, das frutas. Justamente, quando a gente faz as oficinas culinárias infantis, a gente sempre leva tudo picadinho e aí a criança vai montando com a própria fruta que ela gosta, né? A gente vai sempre incentivando ela a colocar mais frutas, mas as crianças mesmo a gente sempre incentiva que coloque a mão na massa. Elisa, e para os pais que querem
levar esse serviço para casa, tanto o personal dieter ou o serviço que põe a criancinha para pôr a mão na massa, aprender a fazer as receitinhas, escolas. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos o Facebook da NutriCook, né? O site já está saindo no forno, né? Quase pronto, nutricookonline.com.br. E tem o contato pessoal também, se as pessoas quiserem entrar em contato pelo telefone. O fixo é 4107-1057 e o meu celular 9968-6176. Gente, tem que aproveitar essa moça, viu? Porque ela vai... Não, conta pra gente, vai fazer muito chique. Conta pra gente o que você vai aprontar agora em agosto. Para tentar ainda mais acrescentar o trabalho que a gente realiza. Em agosto eu estou fazendo uma viagem para Londres, vou fazer um curso de culinária no Jamie Oliver, na escola de gastronomia do Jamie Oliver, para tentar trazer mais novidades aqui para essa área, aqui em Goiânia. Ai, meu Deus, difícil é concentrar na aula, né? Elisa, muito obrigada pela sua participação. Dicas ótimas, maravilhosas. Eu tenho certeza que vai ter um monte de mãe querendo fazer. Eu quero, vou agendar o meu, viu? Para ensinar a Catarina a fazer... Eu vi algumas fotos, gente, batatinha de ratinho, tudo tão fofinho, né? E obrigada por sua participação. Obrigada a vocês e podem contar comigo para qualquer convite e eu espero que as mães também tenham gostado. Há dúvidas, viu, gente? Pode mandar lá para o Facebook da NutriCook. E não fiquem tristes não que ela vai, mas ela volta, né, Elisa? Isso, em outubro eu estou de volta. Tá bom, obrigada, gente. Amanhã tem mais qualquer coisa para você. Até lá.